Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernando Félix, eu sou advogado especialista em Direito de Família e Sucessões e nesse vídeo eu vou falar sobre o divórcio litigioso, mas de uma maneira estratégica. Como a pessoa que está se divorciando deve conduzir o seu divórcio de uma forma para que ela não tenha prejuízos financeiros, não tenha a convivência com os filhos prejudicada e também evite a possibilidade de responder um processo criminal. O primeiro passo é a pessoa tomar consciência de que o seu divórcio é litigioso. Muitas vezes as pessoas procuram aqui o escritório e dizem que o divórcio será realizado de forma amigável. Elas até querem marcar uma consulta em conjunto com outro cônjuge para saber informações sobre o processo. Aí a nossa secretária até pergunta se eles estão de comum acordo sobre todas as questões do divórcio, ou seja, o valor da pensão, quem vai ficar com a guarda dos filhos, os dias de visita desses filhos e como será dividido o patrimônio do casal. Além, é claro, de sabermos quem vai ficar na casa até a conclusão do divórcio. Aí, normalmente, a resposta que vem deles é que eles só concordam com o divórcio, mas discordam de todo o restante. Então, o que a gente vê numa situação dessa é que o divórcio será impossível de ser realizado de maneira amigável logo no início. Esse divórcio será inicialmente litigioso, não tem jeito. Isso porque você não consegue, nessa circunstância, convencer a outra parte a concordar com você. E é importante que a pessoa tenha consciência dessa situação do litígio instalado, porque uma vez que será necessário o ajuizamento de uma ação judicial litigiosa, o cônjuge que entra primeiro na justiça tem uma grande vantagem. Eu vou dar aqui dois exemplos, duas situações onde a pessoa que entra primeiro ou negligencia, ela vai ter prejuízo. Primeira situação, vamos considerar uma situação onde existe uma insistência na negociação do divórcio de forma amigável, né? E o acordo não favorece a mulher. É muito comum um caso desse a utilização de falsas denúncias de violência doméstica, isso para interferir na partilha dos bens e na disputa da guarda dos filhos. Através de uma medida protetiva, consegue-se somente com a palavra da suposta vítima, sem nenhuma prova, retirar o homem da casa ou justificar a mudança da mãe com os filhos comuns do casal para outro estado. Isso alegando uma suposta violência doméstica. No entanto, quando já existe um processo de divórcio ajuizado pelo homem, essa falsa denúncia ela acaba perdendo força, pois é possível demonstrar que a denúncia só ocorreu porque o divórcio ele não foi realizado nos termos desejados pela mulher. Caso seja até concedida alguma medida protetiva, a possibilidade de revogação dessa medida protetiva é muito maior. Caso essa mãe mude com as crianças, com os filhos do casal para outro estado e já exista um processo de divórcio em andamento, é possível alegar a prática de alienação parental e requerer, inclusive, a busca e apreensão das crianças. Em alguns casos, é possível ainda requerer a inversão da guarda da criança em favor do pai. Nós aqui no escritório tivemos um caso recente, onde foi amplamente divulgado pela mídia, em que conseguimos a inversão da guarda. Isso pela mudança não autorizada para outro estado por parte da mãe. E isso só foi possível porque já existia um processo de divórcio ajuizado na justiça pelo pai. Agora vamos imaginar uma outra situação hipotética aqui. Também de uma insistência na negociação do divórcio, de forma amigável, mas nesse caso um homem, um empresário, vamos imaginar, ele tem uma holding onde todo o patrimônio da família está dentro dessa empresa. E o homem, tendo conhecimento que a mulher deseja se divorciar, mas ela não ajuizou nenhuma ação judicial, o que esse homem, esse empresário faz? Ele vende todos os bens que estão na holding. E por que ele consegue fazer isso? Porque os bens que estão na empresa, como regra, eles não precisam de autorização do cônjuge para serem vendidos, mesmo os imóveis. Então o que vai acontecer aqui? Quando essa tentativa de acordo for frustrada e a mulher enfim entrar com um processo de divórcio, depois de meses pedindo a partilha dos bens, o que ela vai descobrir? Que não existe mais nenhum bem para ser partilhado. Juridicamente, de maneira teórica, é possível sim pedir a anulação desses atos, mas isso é algo que na prática levará muito tempo. O que poderia ser feito de maneira diferente? Tendo conhecimento que não existe o interesse real na realização do acordo por parte desse marido, desse homem, ela, de imediato,
ajuizar uma ação judicial de divórcio litigioso e pedir o arrolamento dos bens comuns do casal e o bloqueio para a venda. Desse modo, ela poderia garantir, né, uma partilha justa dos bens adquiridos pelo casal e não sofrer essa lesão que aconteceu. A orientação que eu quero passar é a seguinte: o casal que for divorciar deve conversar de maneira franca sobre todas as questões que envolvem o divórcio e buscar sim a forma amigável. Com certeza ela é a forma menos desgastante, tanto financeiramente como psicologicamente para o casal. No entanto, se os cônjuges eles perceberem que a expectativa deles está muito distante um do outro, não vale a pena ficar insistindo para que o divórcio seja realizado a todo custo de maneira amigável. Essa insistência ela pode acabar resultando em efeitos colaterais muito graves. O ideal é ter a iniciativa de entrar com a ação. Isso evitará maiores problemas e não impedirá que no segundo momento possa ser feito um acordo, pois o processo, apesar de iniciar de forma litigiosa, ele pode ser convertido em um acordo a qualquer momento. Inclusive, a maioria dos acordos, surpreendentemente, eles ocorrem depois do ajuizamento de uma ação judicial. Caso você esteja passando por uma situação iminente de separação conjugal e perceba que não existe disponibilidade verdadeira da outra parte para uma solução amigável, procure um advogado especialista para lhe representar.